domingos, às 6 da tarde. Análise política, com Orion Teixeira. Hoje por telefone, não tem Skype com o Orion não, que coisa. Ei Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano Murillo, ouvintes da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Estou aqui aguardando a oportunidade de falar, videoconferência ou por telefone, como você quiser. Hoje vamos por telefone, infelizmente. Orion, além de política, a pesquisa mostra que a polarização entre Lula e Bolsonaro também é social. Qual que é o alcance dessa divisão, hein? Ô Lucas, quando se fala em polarização política, a gente pode imaginar que seja aí entre partidos, grupos políticos, mas acontece algo maior. O Instituto Mineiro Quest, de pesquisa, ele avaliou o assunto com base em seus próprios números e concluiu que a polarização é social, que identifica a manifestação do eleitor quanto à região onde ele vive, a condição socioeconômica que ele tem, renda, religiosa e de gênero. Tudo somado aí, viu-se ali 2 Brasis. Vamos a eles. Os ricos se dividem, mas os pobres estão manifestando voto em Lula, 56% contra 22% de Bolsonaro. Os mais pobres aí até 2 salários mínimos estão preferindo então Lula, e os mais ricos estão até 5 salários mínimos ou acima disso, votam em Bolsonaro, 43% e 44%. Os brancos se dividem aí e 39 a 37 para Bolsonaro. Já os pretos votam Lula, 59 a 23. Os católicos, em sua maioria, estão preferindo Lula com 53% e os evangélicos 43% para Bolsonaro. Metade aí das mulheres brasileiras votam em Lula, 50%, enquanto que os homens se dividem entre Lula e Bolsonaro. Lula 42% e Bolsonaro 39%. O sul do país também está dividindo. O Nordeste vota preferencialmente em Lula, 61% a 22%. Então, além de pertencer a grupos sociais diferentes, os brasileiros que votam em Lula e em Bolsonaro também pensam de formas opostas. No debate entre os presidenciáveis que esperamos que aconteça aqui na Band e em outras emissoras, a pandemia e a economia deverão ser os temas mais fortes na campanha, de acordo com a preocupação manifestada já pelos eleitores. Enquanto que 85% dos eleitores de Lula acham que as decisões de Bolsonaro foram equivocadas, apenas 16% dos eleitores do presidente concordam que ele errou na pandemia. A segunda maior discordância entre os dois grupos foi em relação à situação da economia. 80% dos eleitores de Lula acham que ela piorou. Já entre os eleitores de Bolsonaro, apenas 28% dizem o mesmo. E ainda assim, a maioria acha que as coisas vão melhorar, que a inflação é um problema mundial, ou seja, absolvendo a responsabilidade do atual governo. As mortes da pandemia e as questões ligadas à inflação e ao desemprego devem ocupar, então, o centro dos debates nas eleições. Esses dados foram retirados, então, da 11ª rodada de pesquisa do Instituto Mineiro Quest, que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Novos números serão publicados na próxima quarta-feira, dia 8, com aqueles números que todos preferem ouvir, sobre o placar na disputa nacional e estadual, quem está na frente, quem está se aproximando, enfim. Vamos aguardar quarta-feira. Orion, qual a sua avaliação sobre aquela aprovação, pela Câmara do projeto que amplia a possibilidade de penhora, de bens de famílias? Luciano, um retrocesso. Infelizmente, foi o que aconteceu. A Câmara aprovou por 260 a 111 na quarta-feira, dia 1º. Essa proposta que permite o confisco de bens de famílias inadimplentes. Na prática, amplia as possibilidades de penhora de bens de família oferecidos como garantia em empréstimos. Esperamos que o Senado corrija esse retrocesso, que só vai ampliar a crise e a desigualdade sociais aí. O texto permite, entre outras coisas, que um mesmo imóvel seja usado como garantia em várias operações de crédito, de autoria do governo federal, do governo Bolsonaro. A proposta instituiu o novo marco das garantias e cria o serviço de gestão especializada de garantias por meio de uma instituição gestora de garantias, a garantia dos bancos. Ao defender o projeto, o ministro Paulo Guedes argumentou que a medida deve facilitar aí o acesso ao crédito a trabalhadores e a empresas e vai diminuir os juros. Sim, vai facilitar, mas acontece que aí, por ser muito atraente, as pessoas vão se endividar e na hora da inadimplência vai perder a casa.
A legislação atual diz que o imóvel residencial próprio do casal ou da família, entidade familiar, é impenhorável, salvo exceções, como a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, o projeto altera a redação que passa a permitir a penhora sobre o imóvel oferecido como garantia real, independentemente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiros. Essa regra ela excetua aí os imóveis rurais oferecidos como garantia real de operações. Vai permitir, então, confiscar a casa de uma família que eventualmente fique inadimplente. Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar então depois de amanhã, quarta-feira. Combinado? Combinado. Um abraço para você, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Façamos. Betim mudou. Nossa cidade agora tem a saúde bem tratada.